A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom podemos estar aqui mais uma vez para estarmos aprendendo mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Vamos iniciar, claro, com uma oração. Senhor Deus e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos na tua santa presença, pela alegria da nossa salvação e por podermos, ó Deus, juntos aprender a tua santa palavra. Pai, eu te agradeço por essa tão rica oportunidade. Eu oro, Senhor, pelos professores, professoras, superintendentes, secretários, todos envolvidos com a escola bíblica dominical, toda a igreja com comprometimento com a tua palavra. Senhor, que o Senhor continue dando graça, saúde, vigor e estratégia, Pai, para que nós possamos continuar seguindo firme, meu Pai, no aprendizado da tua santa palavra, para podermos atribuir a ti um culto racional, um culto com entendimento. Senhor, também eu oro por este canal, consagro ao Senhor, que seja tudo para a honra e glória do teu santo nome, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Que bom, que alegria estarmos aqui mais uma vez e poder ver que aos pouquinhos nós estamos aí tendo mais visualizações em nossas aulas. Somos gratos a Deus por cada vida que tem ali conosco, seguido firme nesse propósito do Senhor e nessa caminhada. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma honra em Cristo Jesus vos ter por aqui para que juntos cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro, também eu quero aqui me apresentar para você que está aqui pela primeira vez. O meu nome é Luciene Neto Faria, sou missionária na Casa do Senhor, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Linhares, sou daqui da cidade de Juiz de Fora e ali trabalho como superintendente e também professora da EBD. Como sempre digo, desde o primórdio, do início da minha conversão, eu sempre tive o desejo e alegria de aprender a palavra do Senhor. Então, estamos aqui para que possamos juntos aprender. Também quero vos lembrar que todos nós somos alunos de Cristo, pois somente Cristo é o mestre por excelência. Então, eu vim aqui de uma forma simples e humilde para contribuir também com mais essa lição. Que Deus possa abençoar e vamos aprender? Gente, passando para te lembrar para que você dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação. E claro, nos siga no Instagram, Mulheres Florescendo pela Fé. Gente, já estamos na lição 7. Surpreendentemente, já estamos quase no finalzinho desse terceiro trimestre do ano de 2024. E como também nesse trimestre nós temos aprendido através dessas lições. E claro, chegamos aqui na lição de número 9. E o tema desta lição, a conspiração de Amã contra os judeus. Textual. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreve, capítulo 10, versículo 22. Verdade prática. Quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade em Deus está em crise. Leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esté, do capítulo 3, do versículo 7 ao 11, e o capítulo 4, do versículo 1 ao 4. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse o rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo
cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não se cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu os porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem pareceu aos teus olhos. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em pano de saco em cinza. Então vieram os moços de Esté e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele não o aceitou. Apresentação para os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Explicar o plano odioso de Amã. Ponto 2. Destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Ponto 3. Apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Também poderíamos aqui dividir essa lição dentro desse objetivo que já está aqui sugerido pelo pastor que descreveu, pastor Silas, nós podemos ver que, diante do que nós já estudamos da lição, no ponto 1, a gente vai observar, dentro disso, a organização do inimigo, né, para poder, como o inimigo se organizou de forma, com uma sutileza, para ali estar intentando contra o povo judeu. E também nós vamos perceber, no decorrer dessa lição, a organização de defesa do povo judeu. Ao mesmo tempo que houve uma organização do inimigo, através da vida de Amã, para ali tentar exterminar o povo judeu, nós também vemos a organização de defesa do povo judeu, que foi ali o clamor através da vida de Mardoqueu, colocando ali, se vestindo de saco de cilício, e também nós vamos ver o jejum. Também o segundo ponto, nós vamos perceber que vai falar que os judeus, né, estavam passando um momento triste de luto, mas essa tristeza deles, eles estavam atentos, ou seja, teve o período do luto, porque o edito de morte, né, estava sendo circulado pelas províncias ali do Império Persa, mas nós estávamos vendo que eles estavam tristes, mas estavam atentos, ou seja, eles aproveitam essa oportunidade que Deus os dá através ali do jejum e do clamor. No 3 também nós vamos ver que a Esté estava, nós vamos ver que através desse antissemitismo, a rainha Esté, ela estava ilesa aos olhos. Poderia ela o quê? Se manter ali omissa a essa situação, omissa esse edito de morte. Mas nós vamos ver que ela se coloca ali nessa posição em defesa do povo. E o texto que ela fala, né? Se perecer, pereci. Então, certamente, nós vamos ter aqui mais uma lição que muito nos ensinará aos nossos corações, e creio que Deus ali, ele vai nos dar ali um grande entendimento que nós precisamos, porque nós vamos ver que sempre o povo de Deus, ele sempre estará em risco, haja vista que nesse mundo nós somos peregrinos. Nós sabemos que as nossas lições, elas sempre são divididas em quê?
em 3 tópicos. E estes 3 tópicos, eles sempre vêm com o quê? Com 3 subtópicos. O tópico primeiro, nós vamos falar o plano odioso de Amã. O tópico 3, nós vamos falar também, nos 3 subtópicos, nós vamos falar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. E no tópico 3, o período e a crueldade do antissemitismo moderno, também dividido assim em 3 tópicos. Então, vamos iniciar a nossa lição. Já em nossa introdução, nós vamos fazer uma reflexão. Haja vista na lição por número 8, o tema foi a resistência de Mardoqueu. Nós vamos ver que Mardoqueu, ele era o único que não se inclinava quando Amã passava. Quando Amã passava, todos se inclinavam, reverenciando Amã. Porém, Mardoqueu não se inclinava. Claro que na lição passada nós falamos muito também sobre essa descendência de Amã, um amalequita. Nós falamos bastante sobre isso. Você que quer entender um pouquinho mais, recorre lá à lição 8, que nós estamos especificando bastante sobre isso. Mas também nós precisamos entender uma das características, uma das priores, e a gente vai falar no decorrer da lição, que o Senhor, ele levou o povo ao cativeiro ali, babilônico, foi levado para aqueles 70 anos neste cativeiro, e um dos propósitos, motivos, foi justamente a idolatria. O fato é que Mardoqueu, ele não se inclinava e nem se prostrava diante de Amã. E nós vamos ver agora, diante dessa decisão de Mardoqueu, ou seja, diante desse posicionamento de Mardoqueu, nós vamos ver agora a atitude de Amã. A atitude de Amã contra essa ação que Mardoqueu teve. Então, nós vamos também entender que, através disso, como o povo judeu, ele tem sido, não somente nesse contexto aqui, no Império Persa, mas como eles têm sido o quê? Perseguidos durante toda a história. Nós vamos ver o povo judeu, ele sendo perseguido durante a sua trajetória, durante toda a história, mas vê que é um povo que sobrevive. Por que que ele sobrevive? Porque pela providência de Deus, o Deus que cuida, o Deus que guarda, o único Senhor. Então, no decorrer dos tempos, os judeus sofreram grande perseguição e foram cercados por muitos inimigos. Se nós fizéssemos uma listagem dos inimigos de Israel, desde os primórdios dos tempos, nós vamos ver que eles tiveram muitos inimigos, como também tem muitos inimigos nos nossos dias atuais. Poderíamos refletir na nossa atualidade no dia 7 de outubro do ano de 2023, o ano passado. O que aconteceu? Um grupo de terroristas que foram ali coordenado pelo grupo de terroristas chamado Hamas, que eles vão ali, invadem o território de Jerusalém. Quantas pessoas morreram naquele massacre? Quantas pessoas foram ali mortas? Então, nós estamos vendo que essa questão dessa conspiração contra o povo judeu, ela não foi só nesse momento aqui do Império Persa. Houve-se conspirações antes, como também há conspirações atuais. Mas o primordial disso tudo é perceber que, meio a tanta perseguição, a tanta busca para que o povo judeu ele venha a ser exterminado, nós vamos ver a providência divina. O tópico primeiro, nós vamos ver o plano odioso de Amã. Haja vista, falei há pouco sobre o posicionamento de Mardoqueu, de não se inclinar e de não se render, não se inclinar a Amã. Nós vamos ver que Amã, a ação de Mardoqueu gera uma reação de Amã. Então, nós vamos ver esse
que aconteceu? Quando o povo, né, nós vamos ver ali, quando aqueles que estavam próximo ali, na porta do palácio do rei, quando eles vão observar que quando Amã passava, Mardoqueu era o único que não se inclinava, nós vamos ver que o povo, aquelas pessoas, vão perguntar, um grupo de pessoas vão perguntar, são serviçais palacianos, eles vão perguntar justamente para Mardoqueu, qual é o motivo que quando Amã passa, por que Mardoqueu não se prostra? E nós vamos vendo que isso acontece não é por um dia. Essa pergunta ela vem se repetindo por vários dias, por várias vezes. Podemos dizer, serviçais palacianos, eles vão perguntar para Mardoqueu o que acontece para que você não se incline, para que você não se proste quando Amã passa. E isso, são vários dias. E isso me faz refletir algo, gente, que a palavra de Deus, ela fala que nós somos o quê? Que todos nós somos uma referência do reino do Senhor. Perceba que enquanto Mardoqueu ele tomava o posicionamento de não se inclinar para Amã, aqueles que estavam próximos estavam observando, preste atenção nisso, estavam observando a atitude de Mardoqueu. E por ele estar observando, eles vão ter dias e dias fazendo essa pergunta para Mardoqueu. Qual é o motivo que você não inclina? Qual o motivo que você não se prostra? E isso fala muito conosco, né? Trazendo para os nossos dias que o nosso posicionamento de não se render aquilo que não agrada a Deus vai chamar a atenção de muitos. Por isso que a igreja, por isso que o Senhor fala que nós somos o sal desta terra. Ou seja, que nosso posicionamento, ele sempre vai ser diferenciado do posicionamento do mundo. Para a gente já indagar com os nossos alunos, nós poderíamos já pegar esse leque aí e apresentar que o servo fiel, que a serva fiel, que a igreja do Senhor sempre terá um posicionamento ao contrário do mundo. Então, esses serviçais palacianos, eles vão perguntar e vão contestar com Mardoqueu, por que você não se prostra? Dias e dias eles vão perguntando. E Mardoqueu ele fala simplesmente por quê? Porque ele é um judeu. Como eu já disse, qual que foi um dos motivos do cativeiro babilônico? Foi o quê? A idolatria. O que o Senhor queria ensinar o povo judeu? É sobre a idolatria, porque na terra prometida, o povo judeu, eles estavam ali se prostrando a deuses pagãos. Então, eles estavam na terra prometida se prostrando a deuses pagãos. Então, o Senhor permite o cativeiro, eles vão ter o cativeiro babilônico de 70 anos, e um dos ensinamentos é não se prostrar a deuses estranhos, né? Pseudo-deuses. E isso eles aprendem, tanto os que retornaram já para Jerusalém, no primeiro retorno, né? E tantos aqueles que ficaram ainda no território do Império Persa. Então, nós vamos ver que Mardoqueu, ele não se inclina e ele não se prostra. Se nós vermos o capítulo 3, versículo 3, esses cidadãos palacianos, serviçais palacianos, vão perguntar exatamente assim para Mardoqueu: por que transpassas um mandato do rei? Ou seja, por que você não cumpre aquilo que o rei determinou, que seria a honra para Amã, que quando ele passasse, todos se inclinasse e se prostrasse no momento que ele estivesse passando. Mas eu acho interessante que, embora fosse muito indagado, Mardoqueu não dava ouvidos, ou seja, Mardoqueu ele continuava o quê? Fito no seu propósito, ou seja, ele estava firme no propósito de não se inclinar e de não se prostrar. Então, como o povo, ele ia vendo, como esse pessoal intriguento, ele ia vendo que a posicionamento de Mardoqueu não mudava, o que eles vão fazer? Eles vão falar para Amã, um povo intriguento. Olha como a intriga começa, né? Eles começaram
essa intriga entre ali, contestando com Mardoqueu, e como a intriga foi crescendo. Eles, o que eles fizeram? Não satisfeito, eles foram até Amã. Gente, se nós falarmos da intriga, quantos, né, têm se permitido ser intrigueiros? Se a gente vê a palavra aqui, intrigas, ela tem origem, a etimologia dessa palavra tem origem no latim intrigo, que quer dizer aqui amaranhar, e também quer dizer emaranhar. Se nós olharmos a enciclopédia que Orlando Boyer escreveu, ele vai definir a intriga como enredo oculto para chegar a um certo fim. Ou seja, a intriga é uma origem oculta que quer chegar a um certo fim. Vê que a intriga iniciou primeiro dos serviçais palacianos, e depois eles com certeza fizeram aquela panelinha entre si, observando Mardoqueu, e dias eles observando, e não somente se contentaram aquilo, levaram diretamente a Amã. E esse processo dessa intriga, por que eles vão até Amã? Porque eles queriam ver se a postura de Mardoqueu vai continuar mesmo com Amã recebendo essa informação acerca da conduta de Mardoqueu. Lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 8, diz assim: aquele que cuida em fazer o mal, mestre de maus intentos o chamarão. Ou seja, a pessoa intrigueira. Algumas versões vai dizer mestre de intriga, mestre mau de intrigas. Então, aqueles serviçais, eles vão até Amã. E é interessante que quando Amã, ele é informado, o que causa nele? O que causa nele? Um ódio. Ele fica com ódio. E qual é a reação de Amã? Nós vamos dizer que ali é um abuso que é de autoridade. Porque Amã, quando diz o ódio, nós podemos dizer também que se oriunda de Amã um sentimento vingativo. Ou seja, ele agora, Amã, ele sendo um líder, né, nós vamos ver que ele tinha ali, ele era o primeiro ministro, né, da Pérsia. Então, Amã, ele tinha contato com quem? Com o rei Assuero. E ele vai aproveitar dessa autoridade para poder intentar contra a vida de Mardoqueu. Mas o ódio de Amã foi muito mais além, porque ele não queria só ir contra a vida de Mardoqueu, mas ele queria ir contra todos os judeus, porque ele sabia da descendência de Mardoqueu. Lembra que Mardoqueu, quando contestado pelos intrigueiros ali, serviçais palacianos, vamos dizer, os intrigueiros palacianos, que Mardoqueu vai responder? Que ele era um judeu. E qual é a característica do povo judeu? É um povo monoteísta, que só tem um Senhor, um Deus que só se prostra para o Senhor. Então nós estamos vendo o ódio de Amã, e ele era um líder político, tinha influência, e aqui aprendemos uma coisa: quantas autoridades, né, que têm influência, que têm buscado e abusado de muitos, né? Quantos líderes têm perseguido, até mesmo liderados, porque esse liderado, às vezes, muitas das vezes, não concordam com a ação dele. E ali eles se transformam em pessoas que perseguem liderados. E quando a gente fala isso, a gente pensa logo numa ótica do mundo, mas claro, muitas das vezes, dentro do contexto de uma igreja, quantos líderes perseguem alguém porque simplesmente essa pessoa essa pessoa não está em concordância com o ato desse líder. Pessoas que abusam da liderança, pastores que abusam da sua liderança para machucar liderados, para machucar membros, para pisotear. Nós estamos vendo que isso daí é uma característica de Amã. Amã, o que ele fez? Quando ele soube, ele ficou com
tanto ódio, a fúria dele, ela foi tão grande que ele queria o quê? Exterminar, não somente Mardoqueu, mas todos os judeus, revelando assim o quê? Uma identidade doentia, uma identidade doentia, ou seja, ele quer eliminar todos os judeus. E é interessante que nós vamos ver a extensão deste plano de Amã. Qual que é essa extensão? O Império Persa, ele ali tinha 127 o quê? Províncias. Nós vamos ver que abrangia todo o antigo Oriente Próximo. Nós vamos ver aqui desde o rio Indo, na Itália, que hoje é o que? O Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental. Incluiu o que? A parte norte da África até a Etiópia. E se estendia além do Mar Egeu até a Trácia, na Europa, parte o quê? Da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Então, nós estamos vendo o que ele vai fazer mediante esse ódio, mediante esta raiva que ele está dos judeus. O que ele vai fazer? Ele vai intentar, com astúcia, um plano. E qual que é este plano? Ele vai o quê? Como o propósito dele, então, é exterminar todos os judeus, ele vai ter uma astúcia. Ele vai bolar um plano diferenciado. Ele tem contato com quem? Com Assuero. Lembrando que Amã era o primeiro-ministro do Império Persa. Então, ele tinha total confiança de quem? De Assuero. Então, quando Amã está com ódio, ele vai querer o quê? Exterminar o povo judeu. E ele vai começar como? Ele vai ter contato, conversar com o rei Assuero e vai dizer, olha, tem um povo no meio dos povos que eles o quê? Que eles não seguem a lei. Eles não seguem a lei do rei, do Império Persa. Só que você percebe que Amã, ele não fala qual é o povo. Ele não dá o nome do povo. Ele automaticamente vai falar, tem um povo no meio desse povo que eles estão aqui. Eles não seguem o quê? A lei. Então, ele não fala qual povo é. O interessante é que ele fala sobre este povo e ele já tem um plano para falar para Assuero. Fala, deixe-me exterminar esse povo. Deixe-me que acabar com esse povo. E para ainda finalizar numa conversa de astúcia com Assuero, ele vai dizer assim, e esse povo vai ter despojos. E esses despojos vai dar o quê? Praticamente 10.000 talentos de prata. Ou seja, 350 toneladas de prata que iriam para os cofres do rei Assuero. Haja vista pouco, o rei Assuero tinha feito o seu primeiro, primeiro empreendimento contra a Grécia, onde ele saiu ali, que ele saiu dali, não conseguiu invadir, então certamente foi um gasto grande também, para estar ali pagando, armas bélicas, tudo que era necessário para uma guerra. Então, Amã, ele já usa dessa estratégia de dar 10.000 talentos de prata, que dá 350 toneladas de prata. Então, ele já vem com um plano que preparado para Assuero. E o que Assuero vai fazer? O que o rei vai fazer? Vai dizer que ele o quê? Ele pega, tira o anel, que é o anel, e coloca Amã. E ele fala, olha, pode fazer com esse povo, você pode matar esse povo, a prata desse povo seja para você, ou seja, os espólios dessa empreitada, dessa guerra, fica para você e dá toda a autoridade para Amã executar o plano. Aí, nós vamos ver uma questão. Lembra ali, quando Mardoqueu avisa a rainha Esté sobre um plano de 2 serviçais do rei, que eram 2 serviçais do rei, que estavam ali
intentando contra a vida do rei Assuero, que era Bigtan Teres. Lembram dessa parte? Então, o que acontece? Mardoqueu, sabendo que eles estavam tramando contra a vida do rei Assuero, fala para Esté, e Esté chega a Assuero em nome de Mardoqueu e conta o plano. O que Assuero faz neste momento? Ele pede uma investigação dos fatos para ver o que estava ocorrendo, se o fato era o que é verídico. Só que agora, quando Amã, ele fala deste povo para Assuero, Assuero, ele não faz uma investigação do que está acontecendo. Parece que Assuero agora é uma pessoa diferente. O que ele faz? Ele simplesmente coloca o anel na mão de Amã, dando legalidade e autoridade para que ele cumprisse aquilo que ele já tinha ali falado em seu plano. O que isso nos ensina como igreja? Lembra que quando o Assuero mandou investigar, justamente a informação que Mardoqueu mandou, porque Esté falou no nome de Mardoqueu, sobre Bigtan Teres. Lembra que Assuero mandou investigar? Por quê? Assuero não conhecia Mardoqueu. Suponhamos que é isso. Mas agora, Assuero conhece Amã. Amã é o quê? É o ministro, é o primeiro-ministro do império dele. Então, ele tem total confiança em Amã. E muitos líderes erram em suas decisões. Por quê? Porque, muitas das vezes, porque confia naquela pessoa, então nem faz uma investigação, já dá crédito. E isso, muitas das vezes, tem sido grande erro e tem repercutido muito em meio a muitas lideranças. Assuero, ele não teve prudência. Ele simplesmente entregou, faz, Amã, faz aquilo que você tem que fazer, fica com essa prata, esses espólios para você. Você vê que ele foi facilmente manipulado. Por que ele foi facilmente manipulado? Que na mente de Assuero, ele já conhece Amã. Aquele texto que a gente fala do que Deus ensina ao profeta Samuel, lá na casa de Jessé, quando ele foi para ungir um rei. O Senhor dá um grande ensinamento ao profeta Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, mas Deus, ele vê por dentro. Olha que ensinamento precisamos ter. Nessa manipulação de Amã, Assuero, ele não teve o quê? Prudência. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz assim: responder antes de ouvir é astúcia e vergonha. O texto diz que Assuero simplesmente colocou autoridade para Amã fazer e cumprir com o plano dele. E é triste, para ser líder, o líder, ele precisa ter prudência, ele precisa o quê? Ter sabedoria para o quê? Discernir desavenças pessoais, porque muitas das vezes um liderado chega mostrando um plano que parece uma boa intenção, mas a origem daquele plano é uma desavença pessoal. E quantos líderes que não têm tido providência, não têm tido uma prudência, têm entrado nessa situação de entrar nesses projetos como o de Amã, mas sabendo que no fundo era algo que individual, motivação não era para ajudar ao rei. A motivação não era a defesa da lei. A motivação não era respeito pelo rei Assuero. A motivação era individual. No tópico 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Gente, nós vamos ver que agora Amã, ele tem toda a liberdade lhe dada pelo rei Assuero, e ele vai o quê? Ele vai mandar escrever cartas. Por que essas cartas? Que seriam o quê? Um edito de morte contra os judeus, que eles seriam o quê? Mortos. E isso daí é tanto homens, mulheres e crianças. Olha como o ódio
ele toma uma proporção tão grande que Amã, ele não se importa, ele quer matar todo aquilo que é judeu, todo judeu. Pode ser criança pequena, pode ser grande, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser uma pessoa idosa, enfim. Ele faz esse edito para que todos sejam o quê? Mortos, ou seja, nesse dia definido, ninguém poderia o quê? Nenhum judeu poderia ser o quê? Poderia ser poupado. Olha como o ódio ele toma uma proporção. Lembra lá de Caim? Caim, né? O ódio, a Bíblia diz que Caim, que a fisionomia de Caim mudou. O quê? O ódio, né? Que Caim estava ali de Abel, a fisionomia mudou. E ele foi o quê? O ódio levou a matar. Nós estamos vivendo nesses dias. Quantas pessoas têm se matado por causa do ódio? Como o ódio tem sido exposto nos dias atuais. Haja vista também irmãos contra irmãos, igreja contra igreja. Nós estamos vendo aqui Amã tentando matar. E nós precisamos entender que pelo menos havia ali no Império Persa muitos judeus, vamos dizer uns 15 milhões de judeus. Olha quantas vidas, e não somente aqueles que estavam ali, mas aqueles também que tinham retornado na primeira leva com Zorobabel. Eles também estavam o quê? Correndo risco de serem o quê? Exterminados. Então a proporção do ódio, ela é tão grande que há uma destruição para onde se passa. Então Amã, ele queria destruir todos os judeus. Ele não queria saber a idade, não queria se era moço, se era velho, se era criança, se era mulher. Ele queria que todos fossem mortos e que tivessem todos os seus bens saqueados. Por isso que ali Amã fala para Assuero, mais de 10 mil talentos de prata, 350 toneladas o quê? De prata. Por isso que, de onde que Amã ia tirar isso? Do quê? Dos bens que ele saquearia dos judeus. Amã, ele destilou, né, o seu ódio no texto que preparou, ou seja, ele estilou o ódio dele. Eu me lembrei aqui, gente, há uma víbora que se chama Naja, se não me engano. Ela é interessante que ela espirra o veneno longe, né? Então o ódio de Amã, ele tomou proporção que contaminou todo ali aquele império persa. Porque o ódio, gente, ele contamina. Aonde tem onde tem alguém com ódio, essa pessoa contamina o ambiente. Isso, se não tiver em jejum, em oração, a pessoa com ódio, ela contamina o ambiente. Então, nós estamos vendo aqui o pavor. Aí, o que isso surtiu nos judeus? Claro, gente, surtiu o quê? Tristeza. Surtiu o quê? Luto. Surtiu o quê? Dor. Você imagina saber que tem ali uma ordem que toda a sua família pode ser morta, que todos podem morrer. Como conviver, como estava o coração dos pais, dos filhos, dos parentes, das avós, das mães, mediante o quê? Esta notícia. Mas nós precisamos aqui também perceber uma coisa, que essa ordem de Amã não seria algo que aconteceria imediato. Claro que Amã, por ele, seria o quê? Essa ordem seria o quê? Imediatamente. Mas nós vamos ver que isso correu um tempo. Haja vista que nós vamos ver que eles tinham costume, os persas, desde lá também dos babilônicos, eles tinham costume, quando eles iam fazer o quê? Uma empreitada, eles antes faziam o quê? Eles seguiam ali alguns costumes. E como eram esses costumes? Eram o quê? Era deles lançarem sorte. Eles buscavam ali
seguir também no Oriente. Eles tomavam esses passos, quando eles iam tomar um passo importante, eles tinham mania de consultar estrelas, de fazer alguns agouros, né? Então nós estamos vendo que dentro esse edito de morte, que foram levados para as províncias, e nós vamos ver como ali a circulação, eles circularam essas cartas por todos os lugares, por todas as províncias, embora não é como nossa atualidade, que tem vários mecanismos de informação, nós estamos vendo que eles cobriram aquele todo o território. Seria um território do Império Persa de 2.700 metros. E ali, para uma pessoa percorrer todo aquele território do Império Persa, seria pelo menos 90 dias. E nós estamos vendo que ali aquelas cartas foram enviadas a cada província. E o que aconteceu? Quanto tempo demorou? Demorou quase um ano. Por quê? Quando esse édito ele foi passado, os judeus estavam comemorando o quê? O período da festa da Páscoa. Isso, Amã começou essa empreitada no mês de Nissan, que é o mês que o povo de Israel comemora a Páscoa. E o que eles estavam comemorando? A libertação do Egito, porque a festa da Páscoa, eles estão comemorando a libertação do Egito. E ali nós estamos vendo que enquanto eles estavam comemorando essa libertação, Amã estava preparando esse édito de morte. Só que não foi algo rápido. Isso demorou praticamente um ano, porque seria no 13º dia do 12º mês, que seria o mês o quê? De Adar. E o que nós estamos vendo? Por Amã, ele poderia executar aquela ordem naquele momento, mas ele tinha que esperar. E aí nós estamos vendo o controle do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, o Deus que governa o mundo, porque exatamente neste período, entre o mês de Nissan, e também entre o mês de Adar, justamente nesse intervalo, Deus estaria trabalhando através da vida de Mardoqueu e através da vida da rainha Esté. Nosso Deus, ele é poderoso. Foi o tempo que Deus deu para Mardoqueu e Esté agir. Provérbios 16:33 diz assim: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda deposição. Para Amã seria imediato, mas teria o tempo que Deus preparou para a ação de Mardoqueu e para Esté. Então nós estamos vendo aqui que depois que Amã ele envia esses éditos, olha o que ele faz. Ele vai simplesmente se banquetear com Assuero. Nós estamos vendo aí um homem extremamente frio, extremamente calculista, que estava ali com alegria, mesmo sabendo que morreria, que estava levantando um édito que mataria 15 milhões de judeus. E ali, nós, para o nosso aprendizado também, poderíamos falar sobre essa questão. Porque Amã, ele vai se banquetear com Assuero, sabendo que ele tinha assinado, ele tinha abolado um plano que mataria 15 milhões de judeus. E ele simplesmente sentou e foi comer e beber com o rei Assuero. E muitas das vezes, nós sabemos que nós temos quantos estão morrendo aí no pecado. Quantos estão ali neste mundo morrendo em pecado. E muitas das vezes a gente, como igreja, estamos nos banqueteando, estamos sentando, estamos jantando, estamos seguindo grandes congressos e muitas das vezes estamos ali não exercendo o nosso comissionamento pelo Senhor, que é de pregar e anunciar o evangelho. Quando a gente se cala, nós vamos ver, quando a igreja se omite,
ela tem omissão, na sua omissão, muitos estão morrendo lá fora. Então, só que a igreja, ela tem que ter amor. Nós vemos que a Amã tinha ódio, não importava quem ia morrer, mas a igreja, ela tem o amor de Deus em seu coração, e que nós possamos aprender com isso. Enquanto nós estamos na presença de Deus, nos banqueteando com a graça, com a misericórdia, com o amor de Deus, nós estamos também preocupados com aqueles que estão ali, morrendo em seus pecados. E isso nos levanta para anunciar o evangelho de Cristo. Então, nós estamos vendo ali a frieza que a mantém em simplesmente sentar e se banquetear. Enquanto o povo judeu estava em luto, em tristeza, em dor, nós estamos vendo a Amã se banqueteando. Aí nós estamos vendo ali que esse édito tirou o quê? A tranquilidade dos judeus. E o que eles foram fazer? Foram o quê? Buscar a quem? Ao Senhor. Por quê? Porque a crise veio. E a crise para o crente fiel origina-se o clamor. Olha o que o Senhor fala lá em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 1, no versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, o 37 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ali entre os judeus haveria tristeza, luta, dor, a crise chegou, mas também o clamor foi se levantado. Iniciou-se por quem? Por Mardoqueu. Nós vamos ver que enquanto o povo que retornou na primeira leva de Jerusalém, o povo ali parou de edificar os alicerces do templo e cada um estava arrumando as suas casas, mas de repente, e no Império Persa, o povo estava ali, estava tudo bem, mas de repente veio a crise e o povo começou o quê? Aclamar ao Senhor. Mardoqueu, ele muda as suas vestes, ele se veste de cinza e vai para a porta do rei. Por quê? Na porta do rei é o limite máximo que ele poderia chegar. Essa vestir de cinza é um sinônimo de extrema tristeza. Está lá em 2º livro de Samuel, capítulo 1, do versículo 11 ao 12. Nós vamos ver que Mardoqueu, quando ele sabe do edito, ele se veste em cinza, demonstrando o quê? A sua tristeza. E ele chega até a porta do palácio do rei, porque ele não poderia passar daquele palácio. Por que ele não poderia? Porque não poderia chegar isso ao rei. Ou seja, o rei vivia um pseudo, né? Ele vivia ali um mundo de maravilhas, né? Que não ia os problemas, então não poderia ir vestido ali dessa forma. Então Mardoqueu chegou até o limite que ele poderia chegar. E ele ficou naquela porta. Que homem de coragem, que cristão de coragem, porque ele estava ali mostrando a tristeza dele. Ele não se omitiu, ele poderia ficar calado, ele poderia ficar sofrendo, mas Mardoqueu não se omitiu. Ele foi até onde ele poderia chegar,
que era a porta do rei, e ele mostrou a tristeza dele. Quantas vezes nós nos omitimos diante da ação do inimigo? Quantas vezes nós nos calamos diante da ação do inimigo? Quantas vezes nós concordamos com as coisas simplesmente para manter o nosso conforto diário? Mas Mardoqueu, ele mudou as vestes deles e ele foi até o limite que ele poderia, até a porta daquele palácio. E ali nós vamos ver que as damas de Esté, os eunucos, perceberam e informaram para Esté o que estava acontecendo. Esté prontamente manda as vestes novas para Mardoqueu, e quando chega até ele, ele se recusa a vestir aquelas vestes e manda a informação do que está acontecendo, porque Esté está no palácio não chegou esse édito, ela não estava sabendo, mas se Mardoqueu, gente, tivesse se omitido, como Esté ia saber que estava acontecendo? Se Mardoqueu não tivesse se levantado prontamente para ir contra esse édito, Esté não iria ficar sabendo. Toda omissão, ela gera uma consequência. Gente, toda omissão, ela gera uma consequência. Mardoqueu, o quê? Ele não se omitiu e ele foi para a porta do palácio. Ele estava mostrando nas vestes a tristeza e a dor dele, mas ele estava ali em clamor no Senhor. A crise chega, mas o clamor, ele não para. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel também no Império Babilônico, que rompeu o Império Persa, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses diz assim: orai sem cessar. Jesus, ele ensina os discípulos: portanto, orareis assim, Pai nosso que estás no céu, porque na oração há poder. A gente pode estar em crise, a gente pode estar em luta, mas a gente vai passar em oração. Então nós estamos vendo que por intermédio da ação de Mardoqueu, nós estamos vendo que justamente essa notícia chega até Esté. E ali nós vamos ver que dentre isso, que Esté se posiciona. Crise nós vamos passar, mas Deus, ele quer ver o nosso posicionamento em meio à crise. Olha só como ele fala conosco. Deus, em meio à crise, ele quer ver o quê? O nosso posicionamento. Tanto aqueles que estavam lá, já tinham retornado de Jerusalém, tantos que estavam ali inseridos no Império Persa. Todos estavam ali, correndo o risco de quê? De extermínio. Então, precisava ser levantado o quê? Um clamor. No tópico 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Primeiro, nós vamos ver aqui as faces do antissemitismo. Gente, a palavra antissemitismo, primeiro nós vamos ver ali, Noé, ele teve seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, Sem, que é no hebraico Shem, é o filho primogênito de Noé. E o nome dele significa rocha. Nós vamos ver que de Sem originou-se o povo semitas. E é interessante que esses semitas, ele futuramente seria as 3 maiores religiões monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e também o cristianismo. Mas de onde se originou o termo antissemita ou antissemitismo? Nós vemos que lá no século XIX, um homem chamado, na Alemanha, ele chamado Friedrich Uyghur, ele, para dar maior cientificidade, né, para as ciências raciais, que era conhecida como ciências raciais na atualidade, ele colocou ali, ele começou a usar, ou seja, popularizou o termo, esse conceito do antissemitismo. Então, nós estamos vendo que aqui tem 3 faces do antissemitismo. O primeiro é religioso, racionalista e também racional. Nós vamos ter aqui várias especificações
de perseguição aos judeus, né? Porque quando fala antissemitismo, ficou agora de forma muito clara que quer dizer uma perseguição ao próprio judeu, ou seja, aos judeus. Nós vamos ver aqui que no período, eu vou falar aqui da peste negra, que está aqui, que assolou a Europa no ano de 1348, nós vamos ver que naquele desespero, muitos quiseram culpar justamente os judeus, claro, por vários motivos, mas eles queriam culpar os judeus. E nós sabemos, né, isso já foi desenvolvido pela ciência, que justamente a peste negra foi causada por pulgas em ratos. Mas na época eles quiseram ali culpar os judeus, que eles seriam o quê? Os culpados por essa peste negra. Nós estamos vendo aqui também durante a Idade Média, eles sofreram perseguição pela Inquisição. É muito bom a gente estar analisando sobre isso. Caso que para a aula não ficar tão longa, nós não vamos falar, mas fica aqui uma dica. Nós vamos ver no ano de 1478, né, na Espanha, a ordem que o Papa Sisto, né, Sisto IV, ele deu. E se nós também fôssemos ver, desde lá de Nero, quando Nero, depois que colocou fogo em Roma, vocês lembram? E ali a grande parte dos bairros que não pegou fogo, a grande parte moravam o quê? Cristãos judeus, né? Cristãos judeus. E ali nós vamos ver uma grande perseguição aos cristãos ali, que a grande parte também eram que de judeus. Nós estamos vendo aqui que milhões de judeus, gente, foram torturados, execrados, mortos por não aderirem ao catolicismo. Por quê? Porque o judeu, como nós somos um povo que monoteísta, ou seja, que serve e reconhece só um Deus, o Senhor. Então, os judeus, eles têm uma crença religiosa, independente de onde eles vão estar, eles mantêm a origem dos judeus, né? Os judeus, essa diáspora milenar que eles sofreram, judeus para todos os cantos, mas eles sempre mantiveram, ou seja, nunca abandonaram ali a sua essência, a sua língua, a sua nacionalidade, a sua crença religiosa. E isso aí acaba sendo como se fosse um tropeço em meio das outras nações. Então, nós estamos vendo que a face dos antissemitismo é religioso, nacional e racional. Nós vamos ver aqui o antissemitismo nacionalista e racional. Temos visto aqui há pouco tempo, né? Poucos séculos. Nós também vemos aqui a luta da Ucrânia e na Rússia, né? A Rússia contra a Ucrânia através do chamado pogroms. O que seria? Qual seria esse termo pogroms? E nós vamos ver que essa palavra pogroms é uma palavra russa. E o que significa? Significa destruição maciça, ou seja, destruir violentamente. Nós vamos ver que, historicamente, esse termo designa os violentos ataques à população não judia contra os judeus na área do Império Russo. Há anos atrás, ali na Romênia, ao leste da Romênia, havia uma cidade, Iassi, que só nessa cidade, ela morreu 13 a 15 mil judeus foram mortos por autoridades romanas que se aliaram aos alemães no tempo ali de Hitler. Esses judeus foram mortos o quê? Nas ruas. Então, pogroms quer dizer uma palavra russa que significa destruição maciça, destruir violentamente. Eles tratavam os judeus como se os judeus fossem o quê? Uma peste, né?
eles eram conhecidos como uma heresia. Mas nós estamos vendo aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, ano de 1939 a 1945, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial. Ou seja, Hitler, na mente dele, os judeus era como uma bactéria, uma praga. E ele queria limpar, ele queria eliminar essa bactéria chamada judeu aos olhos dele, porque ele achava que só os alemães eram puros. Então, ele ali conseguiu, gente, matar 6 milhões de judeus de uma forma, cada forma, assim, impressionante. Como uma pessoa, ela chega a um nível de ódio tão grande. Nós vamos ver ali que quantos judeus foram exterminados por Hitler, 6 milhões de judeus. Por quê? Por causa desse antissemitismo também racial. E é interessante que nos cintos dos soldados de Hitler, eles tinham ali uma descrita, Go My Ears. Talvez eu não esteja falando corretamente, mas estava escrito ali, Deus está conosco. Tinha escrito no cinto desses soldados de Hitler. Mas aí eu quero entender quantos judeus se ajoelhavam para ser mortos e quem sabe olhava essa insígnia no cinto dos nazistas, escrito Deus está conosco, uma forma também do Senhor mostrar que, ainda que eles estavam ali em crise, Deus estaria com eles. Então nós vamos ver assim tanta coisa, uma história tão triste. E agora o antissemitismo hoje. Nós vamos ver que desde o dia 14 de maio do ano de 1948, como foi profetizado em Isaías, que Israel que Israel viraria uma nação num dia. Isso aconteceu no dia 14 de maio do ano de 1948. Mas isso não garantiu a total paz dos judeus. Nós vamos ver que os judeus, eles vivem em alerta. Eu falei no início da lição sobre o ataque que teve ali dos terroristas Hamas, que foi ali, que teve ali, invadiram, né? A partir da faixa de Gaza, eles invadiram ali e mataram mais de 1.200 mortos, além de cerca de 200 pessoas que eles levaram reféns, famílias, crianças. Então, ainda assim que eles agora têm um Estado, a partir de 14 de maio de 1948, eles ainda sofrem com esse antissemitismo hoje. Mas nós estamos vendo que acima de tudo que os judeus passaram, como Deus fez através da vida de Mardoqueu e Esté, Deus deu livramento ali no Império Persa, e Deus vem dando livramento ao seu povo. Só Jesus, nós vemos que o Senhor está guardando o seu povo. E aqui, só Jesus, o Messias, salvará Israel quando a sua conversão nacional. Nós vemos que Deus, ele tem propósito com aquele povo. E ainda muito além disso, através da conversão do povo, aceitar Jesus Cristo, o Senhor. Louvado seja Deus. Na próxima lição, nós vamos falar do plano de livramento e o papel de Esté, onde nós vamos de maneira mais clara, de uma maneira mais abrangente, vamos ver o agir de Deus através da vida da rainha Esté. Gente, terminamos mais uma aula para a glória de Deus. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer a Deus por vocês estarem aqui. Muito obrigada pelo comentário. Gente, a gente está aí devagarzinho, em oração, crescendo, aprendendo com os irmãos. Então eu quero novamente convidar com todo carinho a se inscrever neste canal. Para mim é um desafio muito grande estar aqui com vocês. Reconheço que tem irmãos e irmãs que conhecem muito mais que eu, mas não estamos aqui para disputar. Estamos aqui para, de forma unidos, divulgar o reino de Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Se inscreva neste canal, em nome de Jesus, hein? Se inscreva no canal, dê o seu like, ativa o sininho para
para você receber notificação e assim como novos vídeos chegarem, você está atento e receber essa notificação. Então eu conto com a ajuda de vocês. Me ajude, porque eu quero muito continuar a estar aqui com vocês. Vocês se inscrevendo, vocês dando like, o YouTube vai entender que este conteúdo que eu estou trazendo para vocês tem sido um conteúdo relevante. Então, irmãos, homens e mulheres de oração, Igreja do Senhor, nos ajude para estar continuando essa obra. E claro, deixa aí um comentário. Me conta de onde vocês não custa nada, gente. Participe e Deus abençoe. Vamos orar? Ah, claro, lê a conclusão, né? O antissemitismo não se revela apenas através dos atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas ou ainda por meio de críticas sistemáticas ou atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A desrespeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando arrependido aceitar o Messias. Oremos pela paz em Jerusalém. Orem pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que oram por ti. E eu deixo também, tá aqui, uma referência muito boa, a leitura da carta de Paulo aos Romanos, né? Que fala muito para conosco, né? Muitas das vezes, muitos acusam os judeus, né? Muitas das vezes até alguns cristãos, mas precisamos que eles mantiveram a lei, eles ali guardaram a lei e através disso nós tivemos ali um entendimento, tivemos o Velho Testamento, mas então vamos orar pelos nossos irmãos, faça a leitura da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, e para lembrar, o nosso Jesus, ele é um judeu. Não vou falar que ele era, ele é um judeu, ele é nosso Senhor, ele veio ali do judeu. Então, vamos orar? Senhor, eu te louvo por essa aula, te agradeço por essa oportunidade. Senhor, obrigada por este canal. Obrigada por o Senhor me dar graça, saúde, vigor. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que tens feito. Eis-me aqui para te servir. Abençoa cada professor, cada professora. Toma em tuas mãos cada aluno. Senhor, que mais e mais igrejas se comprometam pelo ensinamento da tua palavra. Que todas as igrejas tenham escola bíblica dominical. Senhor, que Deus abençoe esse canal EBD para todos, porque a tua palavra deve ser pregada e divulgada a todos, Senhor. Deus, eu coloco em tuas mãos, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, Deus vos abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Paz do Senhor, gente.